Olá, estamos em mais um Guia Tempo com Deus. O tema é aconselhando uns aos outros e a ênfase hoje é no conhecimento do coração. Conheça o coração. Eu quero ler 2 versículos bíblicos, se encontram em Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Peço que você, podendo, que acompanhe a leitura. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. A comunidade cristã e o cristão em si, que abraça o aconselhamento bíblico, ele passa a ficar tão atento ao mundo ao seu redor e ele cria uma postura intencional no pastoreio mútuo que nenhum evento é um evento meramente trivial. Um café da manhã, um almoço, um jantar, uma caminhada, um encontro eventual no supermercado, tudo isso é visto como uma oportunidade de ministrar ao coração. Tudo que torna possível estabelecer algum tipo de relacionamento, esse cristão, essa igreja, estará trabalhando para criar caminhos até o coração. E não é esse o desejo do Senhor? O desejo de que nós ultrapassemos a superficialidade dos relacionamentos, para que então Ele, através da sua graça, da sua misericórdia, possa ministrar aos nossos corações, transformar os nossos corações? Por mais resistente que muitos de nós podemos ser, a tanta intencionalidade, a verdade é que todos nós estamos desejosos de abrir os nossos corações. E se aparece um irmão engajado, com interesse genuíno, com o desejo de ouvir e exortar e consolar e se alegrar e chorar junto, quando esse irmão chega próximo de nós, nós certamente abriremos os nossos corações. Claro, existe todo um processo, a construção de uma relação, e é óbvio que nós não vamos fazer isso com todas as pessoas em todos os níveis. Mas veja, a ideia do pastoreio mútuo precisa ultrapassar a superficialidade e deve atingir uma conversa em nível de coração. Pensando nesse caminho até o coração, o texto de hoje, que eu li ainda há pouco, fala que o coração é mais enganoso que todas as coisas. Extremamente corrupto. O que torna esse desafio, o que torna o pastoreio mútuo um desafio. Por quê? Porque nós, em nossos corações, somos inclinados a enganar a nós mesmos. Temos naturalmente a inclinação de apresentar o nosso lado mais agradável, maquiar a realidade do nosso coração. Quando a gente vai à igreja e começa a cumprimentar um ao outro, e aí vem aquela pergunta, e aí, tudo bem? E nós sempre respondemos sim. E algumas vezes nós respondemos sim, não estando tudo bem, porque nós temos uma inclinação a encobrir o nosso coração. Eu lembro ainda como se fosse hoje, como se fosse ontem, o pastor João sempre costumava falar que ele poderia conhecer tudo acerca da nossa vida olhando os nossos olhos. E aquilo, o adolescente, aquilo ficava gravado no meu coração. E quando eu estava andando meio torto, distante de Deus, todas as vezes ao final do culto que precisava passar pelo pastor e cumprimentá-lo,
eu disfarçava o meu olhar com a intenção de não revelar a realidade do meu coração. Veja bem, até cômico, mas era um adolescente que de maneira intencional, reconhecendo a sua pecaminosidade, tentava encobrir o coração. E que tolice, que bobagem, porque quando a gente encobre a realidade do nosso coração, a gente afasta a possibilidade de tratamento, afasta a possibilidade de alívio, de consolo, de receber perdão, de ser tratado em um nível de coração e alcançar a transformação que Deus deseja operar em nossas vidas. E lembrando também agora, estou nostálgico, né? Lembrando aqui do pastor Josué Kim, né? Que trabalhou conosco aí na igreja por um período. Ele falava que nós precisamos compartilhar. Ele dizia assim para mim: Bruno, existe um Bruno que todo mundo conhece, existe um Bruno que todo mundo admira, existe um Bruno que as pessoas dizem, poxa, esse rapaz é um rapaz que busca a Deus. Por outro lado, existe um Bruno que poucas pessoas conhecem, que apenas o Senhor e apenas você conhece. E na medida que este Bruno não é tratado, não é exposto ao Evangelho, não é exposto à graça e à misericórdia do Senhor, você pode até aparentar que está bem, aparentar que está vivo, quando na realidade você está morrendo. Por quê? Porque você não está tratando a sua vida espiritual em um nível de coração. Apesar, né, de toda a dificuldade, do grande desafio que é o pastoreio mútuo, especialmente pela nossa inclinação a esconder a realidade do nosso coração, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, nós temos sim que tentar, nós temos que criar meios, criar caminhos para que nós nos apoiemos mutuamente, para que nós nos aconselhemos mutuamente, para que nos encorajemos mutuamente. E edifiquemos a igreja e cresçamos em maturidade, glorificando ao Senhor com a nossa vida em comunidade. Nós precisamos, então, ultrapassar o e aí, tudo bem? E aí, como foi o seu dia? E a pessoa responde, foi bom, normal, tranquilo. Nós devemos, com pessoas interessadas, pessoas atentas, nós devemos repetir o exemplo do nosso Senhor. O nosso Senhor está continuamente trabalhando para alcançar o nosso coração. E aqui eu não me refiro a em nível de salvação, mas em nível de santificação. O Salmo 62, versículo 8 diz o seguinte: confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Deus está disposto, acessível, para que o seu povo derrame o seu coração diante dele. E da mesma forma como o Senhor está disposto, acessível, nós devemos também estar dispostos e sermos homens e mulheres acessíveis com os outros, com os nossos irmãos, com as pessoas ao nosso redor, para que elas encontrem em nós o conforto do Senhor, para que elas encontrem em nós uma palavra que venha encorajar, edificar, auxiliar, direcionar. Da mesma forma como o Senhor age conosco, nós devemos agir uns com os outros. Existem, então, muitas maneiras de se fazer isso. E nós devemos, como pessoas inteligentes, buscar fazer perguntas inteligentes para as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, quais foram os melhores momentos do seu dia? Veja, não é mais... E aí, como foi o seu dia? Tudo bem. Mas quais foram os melhores momentos do seu dia? E aí a pessoa começa a se abrir e a falar
até que nós podemos fazer uma segunda pergunta: o que foi especialmente difícil nesse dia? E aí a pessoa sabe determinado evento, determinada pessoa, determinado acontecimento no trabalho, em casa, na faculdade, e a pessoa começa a abrir seu coração. E a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. Na medida que você vai conversando e na medida que você vai interagindo, tanto você quanto a pessoa começam a mostrar sua vulnerabilidade. E na medida que mostramos as nossas vulnerabilidades, o nosso coração começa a se revelar e começa a mostrar a realidade interior de nós mesmos. A realidade que pode ser uma realidade agradável ao Senhor, de um coração firme, de um coração perseverante, mas que também pode ser de um coração que está sofrendo. A realidade de um coração que está em pecado, a realidade de um coração que está amargurado. E na medida que nós vamos cultivando de maneira amorosa, graciosa, intencional, vamos fazendo as perguntas certas, fazendo as colocações certas, nós podemos chegar e atingir o curso moral do coração, né? O curso espiritual do coração. E começar a tratar com o Evangelho, com a palavra de Deus, as afeições do coração, levando a palavra para que esse coração se volte ao Senhor, levando as orientações de Deus para que esse coração se conforte no Senhor, e então Deus, de fato, controle, reine todas as áreas do coração e em cada circunstância que cada uma das pessoas está vivendo. Nós temos apenas duas opções, meus irmãos. Ou nós flexibilizamos os nossos corações e mostramos a nossa vulnerabilidade e nos deixamos deixemos ministrar pelo Senhor através dos nossos irmãos, ou nós vamos continuar sofrendo, ou nós vamos continuar lutando, ou nós vamos sucumbir sozinhos. E a vontade do Senhor é além da nossa salvação, é a nossa transformação, é trabalhar na nossa vida. Eu oro para que Deus conduza você e conduza a mim nesse processo, para que sejamos intencionais, para que ministremos aos corações uns dos outros, mas especialmente para que, além de eu ter que ser intencional, você começar a lutar contra o ego de não mostrar sua vulnerabilidade. Deus será glorificado, você será transformado. Há muitas coisas a falar sobre o assunto. Por exemplo, como fazer boas perguntas. E caso você queira ter acesso a um guia, você me procura no WhatsApp, me procura em alguma rede social e a gente pode conversar e eu posso orientar você nesse sentido. Que Deus te abençoe.